Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica. Na aula de hoje nós veremos sobre citologia e organização celular. Vamos lá? Então, para começar, o que é citologia? Citologia é o estudo dentro da ciência, o estudo das células. Mas o que são células, afinal? Quando a gente fala de células, a gente está falando aí da formação inicial dos seres vivos. Até o momento a gente estava vendo, algumas características a respeito do nosso planeta, mas para que a gente saiba mais tarde o que são os seres vivos, a gente precisa saber da sua formação inicial. E para isso, a gente vai entender um pouquinho hoje do que são as células, do que elas são formadas. Então, quando eu falo da célula, eu estou falando da estrutura básica de todo ser vivo, ou seja, para ser considerado um ser vivo, minimamente eu tenho que possuir essa estrutura. E essa estrutura se equipara mais ou menos a um tijolo numa construção. Para que eu faça uma construção de uma parede, por exemplo, eu preciso de vários elementos. Só o tijolo não seria suficiente. Eu precisaria também do cimento, da areia, da brita, de uma série de materiais. E aí o tijolo vai ser um material primordial para que ela seja construída. Da mesma forma funciona o nosso organismo, funciona o nosso corpo. Nós precisamos de estruturas mínimas que aos poucos vão se organizando e dando origem a estruturas mais complexas. Então a primeira delas é a célula, que ela é tão pequena que a gente não consegue visualizá-la a olho nu. Então todos os seres vivos vão precisar contar com essa estrutura básica. E aí quando a gente está falando dessa estrutura, eu posso classificar os seres vivos dependendo da quantidade de células que eles possuem ao longo do seu corpo. Se eles forem formados por apenas uma célula, eles são chamados de seres unicelulares. Agora, se eles são formados por um número bem maior, eles vão ser chamados de organismos pluricelulares. E aí, como é que eu vou lembrar dessa diferença? É só eu lembrar lá do início da palavra. De uni, eu posso associar a algo que é único, que é um só. E quando eu falo de pluri, eu posso associar a palavra de plural lá do português, onde a gente vê que são mais, é uma quantidade bem maior. Então, da mesma forma, funcionaria aí a organização das células do nosso corpo. Se é só uma, eu vou chamar de seres unicelulares. Agora, se eu possuo muitas células pelo meu corpo, como é o nosso caso, o caso de grande parte dos animais e das plantas, eu vou chamar de seres pluricelulares. E aí, como é que se organiza uma célula? Além de eu saber que eu tenho seres que possuem uma e seres que possuem várias, eu posso classificá-los de acordo com o tipo de células que ele possui. Eu tenho células que são mais simples e células que são mais complexas. As que são mais simples, elas praticamente não têm estruturas, praticamente não têm divisão de tarefas. E são elas que compõem os seres mais simples, como é o caso das bactérias. E essas células a gente vai chamar de células procariontes. Já os seres que são mais complexos, que precisam ter mais atividades sendo desempenhadas, eles vão ser compostos de células que a gente chama de células eucariontes. E aí, quando a gente faz essa diferenciação de célula eucarionte e procarionte, a gente consegue dividir uma série de seres. Aqui a gente consegue perceber também que quando a gente fala dessa célula eucarionte, que é uma célula mais organizada, que tem mais estruturas, incluindo o que a gente chama de núcleo, a gente pode separá-la ainda em dois tipos. Tem os seres que possuem células eucariontes, mas que são animal, e tem os seres que possuem célula eucarionte, mas que são vegetais. E por que eles são diferentes? É só a gente pensar no modo de nutrição de cada um deles. Os animais não têm capacidade de produzir o seu próprio alimento, ao contrário das plantas, que possuem essa função, só que para isso acontecer, elas precisam de estruturas específicas, para conseguir captar a luz do sol e depois converter a luz do sol no seu próprio alimento, através do que a gente chama de fotossíntese. E aqui, a gente vai começar a entender quais são as estruturas que a gente encontra dentro de uma célula. Uma célula, ela possui o que a gente chama de membrana plasmática. Aí nessa animação vocês estão conseguindo ver. E o que seria a membrana plasmática? A membrana plasmática, ela funciona como um portão, que controla quem pode entrar e quem pode sair de dentro da célula. Ou seja, ela não é um compartimento bagunçado, ela tem todo um controle. E quem faz esse controle inicial é a membrana plasmática. Além da membrana plasmática, essa parte que fica no meio dela, uma parte mais líquida, mais fluida, nós vamos chamar de citoplasma. E no citoplasma a gente vai ter uma série de organelas, que são estruturas que vão desempenhar funções específicas dentro da minha célula.
a gente tem que pensar o seguinte, o nosso corpo, o corpo dos outros animais, o corpo das plantas, é como se fosse uma máquina. E dentro dessa máquina a gente tem uma máquina ainda menor, que tem uma série de divisões. Então, onde é que fica essa série de divisões? Fica aí no citoplasma. E, além do citoplasma, a gente tem como principal estrutura o núcleo, numa célula eucarionte. Os procariontes ainda não possuem essa estrutura porque elas são aquelas células bem simples, como eu falei lá no início. O núcleo, ele vai fazer o controle de todas as atividades que podem ou não podem acontecer dentro da célula. Então, para a gente lembrar de uma forma mais específica o que acontece no citoplasma, na membrana plasmática e do núcleo, a gente pode comparar com a escola. O porteiro, que é aquele que controla quem pode entrar e sair, vai ser a membrana plasmática. E aí as salas de aulas, onde estão acontecendo aulas diferentes, porque no momento que você está tendo aula de português, na sala seguinte pode estar tendo matemática, na outra pode estar tendo ciências, cada sala de aula vai representar as organelas, que ficam distribuídas pelo pátio, né? No caso, ficam distribuídas no citoplasma. E a direção, que controla as atividades que podem acontecer, vai ser o que a gente chama de núcleo. E é no núcleo da célula que a gente encontra todas as nossas informações, que a gente encontra a nossa informação genética, o nosso DNA. E aqui, além da gente contar com o citoplasma, como eu falei, a gente vai entender agora o que a gente encontra necessariamente dentro desse citoplasma. A gente vai encontrar uma estrutura chamada de retículo endoplasmático. É um nome um pouquinho difícil, que vocês ainda não viram, mas que é fácil da gente entender. O retículo endoplasmático ele é uma estrutura que parece uma série de bolsas, tá? Que é como se tivesse uma sobreposta à outra, uma à frente da outra. Às vezes, ela pode ter um leve enrugamento, ela pode ter algumas coisas aderidas a ela, grudada nela, e às vezes ela pode ser lisa. Quando ela tem umas estruturas aderidas a ela, a gente vai chamar de retículo endoplasmático rugoso, tá? E essas estruturas que ficam aí presas nele é o que a gente chama de ribossomos, que já a gente vai entender o que é. E já o liso, ele não possui essa estrutura, ele não tem nada aderido a ele, tá bom? Então, para que serve o retículo endoplasmático? O retículo endoplasmático, ele vai ajudar a produção de algumas substâncias que as nossas células precisam, tá? E aí, quando ele é rugoso, é um tipo de substância que ele vai começar a produzir, e quando ele é liso, é um outro tipo. Aqui, a gente tem aí a estrutura chamada de complexo de Golgi, que o complexo de Golgi ele vai receber o que o retículo produziu. Então, é como se o retículo produz ali uma substância e ele encaminha para onde? Para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi faz um verdadeiro empacotamento, ele vai fechar o que ele recebeu para que ele envie para fora da célula, para que ele faça o processo de secreção. A gente tem também aí a mitocôndria, que faz o processo de produção de energia e o processo também de respiração da célula, tá? Que a gente pode associar aí a energia elétrica que a gente precisa dentro da escola para que as coisas aconteçam. E a gente tem o ribossomo, que ele tem a função de produzir proteínas que o nosso corpo precisa, que a célula precisa para trabalhar. Tem os peroxissomos, que também vão estar armazenando algumas substâncias que estão sendo produzidas dentro da célula. E temos aí os lisossomos, que fazem o processo de digestão dentro da célula. Então, apesar da gente não estar vendo, dentro dela está acontecendo uma série de atividades a todo momento. E aí, para a gente sintetizar um pouquinho do que a gente viu até agora, a gente tem algumas questões do nosso exercitando. Só que antes, vamos só fazer uma retomada geral do que a gente viu. A gente viu aí sobre as células, vimos que a gente pode diferenciar os seres que só possuem um, que são unicelular, os seres que possuem vários, que são pluricelulares. Se eles possuem uma estrutura bem organizada, eles vão possuir uma célula chamada de eucarionte. Se é uma célula mais simples, é uma célula chamada de procarionte. E dentro da célula eucarionte vão estar acontecendo uma série de atividades. Mas basicamente a gente tem a divisão aí em três partes. A membrana, né, que controla quem entra e quem sai. Temos o citoplasma, que é onde vão ficar todas as atividades que precisam ser desempenhadas, como se fosse uma sociedade, cada uma tem uma função. E temos o núcleo que controla todas essas funções para que elas aconteçam no momento exato, tá bom? Então, para ver se a gente entendeu, vamos resolver aí as questões exercitando. Na primeira questão, traz aí para vocês o seguinte. As células eucariontes possuem envoltório nuclear e as procariontes possuem material genético que fica disperso, fica jogado no citoplasma. Dos organismos a seguir,
qual que apresenta células procariontes? Ou seja, desses aí, quais que vocês acham que apresentam as células mais simples? E aí? Nesse caso, o único que pode ser aí que possui células mais simples são os lactobacilos, tá? Eles não precisam ter uma estrutura tão definida, muito menos uma estrutura bem organizada. Então, eles possuem uma célula do tipo procarionte. Na nossa segunda questão diz aí, a teoria celular pode ser resumida atualmente em 3 pontos principais. Analise e marque a alternativa que não apresenta uma afirmação relacionada a essa teoria. Lembra que eu falei lá no início que para que eu seja considerado um ser vivo eu preciso ter células? É sobre isso que a teoria celular diz respeito. Para ser um ser vivo eu preciso ter célula, porque eu preciso ter capacidade de me reproduzir e preciso também ter um metabolismo ativo, para que as minhas atividades aconteçam a todo momento. E aí, qual que é a alternativa ligada à teoria celular? Nesse caso aí, ó, era o que eu acabei de recapitular com vocês, que todas as células elas precisam ser formadas por membrana plasmática para ter um controle, o citoplasma para ter a divisão de tarefas e o núcleo, onde eu tenho o centro operacional da minha célula. Aí na nossa terceira questão a gente tem o seguinte, costuma-se dizer que as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Entretanto, não são todas as células que apresentam um núcleo definido e delimitado por membrana nuclear. Baseando-se nisso, o mais correto seria afirmar que todas as células possuem membrana, citoplasma e material genético. As células que apresentam um núcleo definido, que são mais organizadas, que têm mais atividades acontecendo, como é que elas são chamadas? E aí? Nesse caso, são as células chamadas de eucariontes, tá? São as células verdadeiras que vão ter toda uma divisão acontecendo para que as atividades aconteçam a pleno vapor. E por último, a gente tem aí, em algumas células encontramos organelas denominadas cloroplastos, que dentre algumas de suas funções relacionam-se com a produção de aminoácidos e ácidos graxos. Essas organelas, elas são encontradas aonde? Quem é que precisa de cloroplasto? Quem é que precisa de clorofila? Nesse caso, são as células vegetais, porque elas precisam fazer a síntese do seu próprio alimento através da captura da luz do sol, que é onde elas vão receber, né, para produzir a clorofila e ter todo o seu alimento, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje, vocês podem acessar ela mais vezes lá na plataforma Eduque e até a próxima aula.